O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, quando soube da morte de João Batista, Jesus partiu e foi de barco para um lugar deserto e afastado. Mas quando as multidões souberam disso, saíram das cidades e seguiram a pé. Ao sair do barco, Jesus viu uma grande multidão, encheu-se de compaixão por eles, curou os que estavam doentes. Ao entardecer, os discípulos aproximaram-se de Jesus e disseram: Este lugar é deserto e a hora já está adiantada. Despede as multidões, para que possam ir aos povoados comprar comida. Jesus, porém, lhes disse: Eles não precisam ir embora. Dai-lhes vós mesmos de comer. Os discípulos responderam: Só temos aqui 5 pães e 2 peixes. Jesus disse: Trazei-os aqui. Jesus mandou que as multidões se sentassem na grama. Então pegou os 5 pães, os 2 peixes, ergueu os olhos para o céu e pronunciou a benção. Em seguida, partiu os pães e os deu a seus discípulos. Os discípulos os distribuíram às multidões. Todos comeram e ficaram satisfeitos. E dos pedaços que sobraram, recolheram ainda 12 cestos cheios. E os que haviam comido eram mais ou menos 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus queridos irmãos e irmãs, nós estamos celebrando hoje o 18º domingo do tempo comum. E como você já sabe, o tempo comum na liturgia da igreja é este tempo em que nós meditamos a palavra de Deus, e essa meditação ela deve ser diária. Todos os dias nós temos que estar em sintonia com a palavra de Deus. Ouvir o Evangelho, ler o Evangelho de cada dia. Então, no tempo comum, nós refletimos sobre coisas cotidianas. Transformar a nossa vida com Deus numa rotina. É rotineiro. É comum para nós o hábito da oração. Deve ser comum para nós ouvir a palavra de Deus, ter diante dos nossos olhos o livro sagrado, conhecer a vontade do Senhor para aquele dia. Que coisa maravilhosa! Vejam vocês, nós nos acostumamos muito fácil com o que é bom e nem sempre nos lembramos de agradecer. Todos os dias o Senhor nos desperta. Todos os dias nós temos uma bênção preparada, reservada para nós. O dia começa e às vezes a gente nem percebe a maravilha daquilo que estamos recebendo e que o Criador preparou para nós. Qual é a atitude primeira
a mais sensata, a mais óbvia, eu me dirigi ao Senhor da vida, que me despertou e despertou toda a criação para um novo dia, uma ação de graças. Nos primeiros momentos do meu dia, logo que eu acordo, fazer a minha oração, mentalizar, conectar, reconectar com o Senhor Deus da vida, que me desperta a cada manhã. Uma atitude de gratidão, a primeira atitude, a primeira preocupação, a primeira ação do nosso dia. Depois, vamos ao resto do dia, mas não vamos sozinhos, nós vamos com o Senhor. O Senhor vai conosco. É disso que está nos falando o profeta Isaías, na primeira leitura de hoje, lá no capítulo 55, do livro do profeta Isaías. Vós todos que estáis com sede, vinde às águas. Quem não tem dinheiro, apressai-vos. Vinde, comei, comprar sem dinheiro, tomar vinho e leite, sem nenhuma paga. Do que o profeta está falando? Não se deixe guiar agora por pensamentos capitalistas, viu? Quantas bênçãos, quantas graças de Deus nós recebemos cotidianamente, e nem sempre nós agradecemos, por não estarmos em sintonia. Só tem um coração agradecido a Deus aquele que é amigo de Deus, aquela que é amiga de Deus, que cultiva esta amizade através da oração de cada dia. Este é o primeiro ponto que o Padre gostaria de refletir com vocês nesta homilia. E aí, milagres acontecem. O Evangelho de hoje é a história de um milagre prodigioso realizado por Jesus, onde Jesus alimenta uma grande multidão. E ao ser questionado sobre aquela situação que se apresenta, Jesus, olhando para os seus discípulos, diz: eles não precisam ir embora, dai-lhes vós mesmos de comer. Então quer dizer, Jesus, que a solução para essa situação, para esse problema, está nas minhas mãos? É comigo, Jesus? É para eu resolver? Quando os discípulos vieram e trouxeram o problema para Jesus, a resposta foi justamente essa: dai-lhes vós mesmos de comer. Perdoem o Padre agora se o Padre é muito simplório na explanação, mas o que Jesus quis dizer foi: resolvam vocês. O que vocês podem fazer? O que vocês têm? Aí eu pergunto, meus queridos irmãos e irmãs, de tudo aquilo que nós já recebemos de Deus, não tem nada que você possa fazer? Não tem nada que você possa contribuir? Não tem nada que você possa realizar para suprir a necessidade e resolver aquela situação que foi lhe apresentada? Então Jesus deixa claro para eles: o que vocês têm? Então os discípulos que pediram
Assim como nós pedimos coisas a Deus, assim como nós pedimos tantas coisas a Deus em nossas orações, Jesus diz: o que vocês têm? Lembrem-se, meus queridos irmãos e irmãs, já temos recebido muito de Deus. Não é possível que você esteja vazio. Não é possível que você não tenha recursos. Não é possível que você não tenha condições. Então os discípulos apresentam aquilo que têm. No evangelho de hoje, a materialidade do milagre é uma multidão faminta, 5 pães e 2 peixes. Essa é a materialidade. Então Jesus realiza o milagre. Não sem a nossa ajuda, não sem a nossa colaboração. Não é só chegar para Deus e dizer: Senhor, faz isso, faz aquilo. O que você pode fazer? Essa é a resposta de Deus. O que você faz com aquilo que eu já lhe dei? Os dons que você tem. Então vai, meu irmão, ajuda, seja solidário, mostre que você é filho de Deus, que você é um filho da luz. Quantas pessoas, meus queridos irmãos e irmãs, quando lhes é apresentado uma dificuldade, um problema, a pessoa diz assim: calma, não precisa ir para mais ninguém, eu vou lhe ajudar, eu posso lhe ajudar. O problema termina ali, não passa adiante, não leva para outra pessoa. Pensem vocês que muitas vezes Deus coloca em nossa vida problemas, situações e pessoas, para que nós possamos exercer a nossa vocação, o nosso dom, e colocar o nosso dom ao serviço dos outros. Então a nossa oração deveria ser assim: Senhor, quem eu vou ajudar hoje? O dia de quem eu vou tornar melhor hoje? Quem é a pessoa que hoje o Senhor vai colocar no meu caminho para eu dizer a sua palavra, para eu poder orientar, para eu poder reformar o casamento, tirar do caminho das drogas, tirar as ilusões da cabeça que destroem a família, que destroem o casamento, que destrói as amizades, que destrói os relacionamentos. Então, meus irmãos, nós que já recebemos tanto de Deus, somos como aquele menino. Inicialmente, ele se preveniu. Lá estava ele, naquele dia, foi atrás da multidão. Ele levou talvez aqueles pães e aquele peixe para ele fazer um lanche. Ele e as pessoas que talvez estivessem com ele. O menininho estava prevenido. E por causa dele, que se preveniu, que se preparou, assim como todos nós devemos ser prevenidos. Não deixa faltar o pão na tua vida, não deixa faltar o peixe, não deixa faltar Deus, não deixa faltar a palavra de Deus. Então Jesus toma aquilo que Ele tem, Deus toma o que nós temos, o que nós trazemos conosco, e Ele distribui. Aquele que muito tem, será dado mais ainda, e aquele que não tem nada, será tirado até o que ele tem. Tem uma música do Zé Vicente, é um cantor católico cearense, que eu gosto muito. Ele canta bem assim: o pouco
com Deus é muito. O muito sem Deus é nada. O pouco com Deus é muito. O muito sem Deus é nada. E é isso. Alma de criança. A pureza, a simplicidade, a pequenez. Quando Deus pergunta: o que você tem? Para que eu possa lhe ajudar. Você não tem nada? Sim, Senhor, nós temos 5 pães e 2 peixes. E os discípulos ainda perguntaram: mas o que é isso para tanta gente? Esperem que eu vou lhe mostrar. Ele deu graças, apresentou a Deus e disse: distribuam, façam-os sentar e distribuam entre eles. Que nós possamos em nossas vidas, meus queridos irmãos e irmãs, ser como essa criança, estarmos prevenidos, trazer conosco os bens que Deus nos deu, mas não só para nós, que estejamos prontos a distribuir com generosidade, não só os bens materiais, mas também esse patrimônio de fé, esse patrimônio de amor que nós recebemos. Distribua com alegria seu sorriso, sua bondade, sua acolhida, sua generosidade. Tem tanta gente passando fome, tem tanta gente necessitada, tanta gente precisando da sua força, da sua fé, do seu amor, da sua perseverança. Acredite em Deus e Ele nos ajudará a realizar. Uma grande santa da nossa igreja, ela diz assim, Madre Teresa de Calcutá: as pequenas coisas eu sei fazer e as faço, mas as grandes coisas é Deus quem faz. O que é exigido de nós é muito pouco. E para encerrar a nossa reflexão, as palavras do apóstolo São Paulo: quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, angústia. Quantos se sentem angustiados nesse tempo de pandemia? A perseguição, fome, nudez, perigo, espada. Em tudo isso somos mais que vencedores, graças àquele que nos amou. Jesus, nosso Senhor, que realiza maravilhas em nossas vidas. Espere e confie. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.